Então vamos lá. Eu pensei para esse primeiro tema que a gente vai discutir uma coisa mais inicial. Aí depois a gente vê se a gente vai fazer tema ou livro. Mas a ideia é a seguinte: eu queria conversar um pouco com vocês sobre o livro de Êxodo. Não o livro de Êxodo, mas a passagem de Êxodo 3. Quando Deus ele se apresenta a Moisés. E essa passagem é muito interessante porque quando ele se apresenta a Moisés, ele chega falando sobre que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés não fica satisfeito com isso e ele pergunta qual é o nome de Deus. Pra gente que é moderno, brasileiro hoje, o nome ele é uma representação, uma identificação. Você chama pelo nome a pessoa, Laura, Cecília, ele é um chamamento. Mas isso para o povo antigo não é. O nome ele representava ou a característica principal da pessoa, o que ela era marcada por, a principal característica dela. Então, por exemplo, quando Jacó ele nasce puxando o pé do irmão, o nome dele é Jacó, porque quer dizer usurpador, aquele que toma um lugar, aquele que tenta tomar um lugar, aquele que rouba. Então a principal característica dele é que ele seria isso. Quando Adão é feito, Deus coloca o nome de Adão, o nome é Adão, porque ele é a dama é terra, então ele é barro, ele é feito do barro. Então é a principal. José é aquele que acrescenta. Então assim, a mãe teve ele querendo ter outro, então queria que fosse acrescentado mais um. Então é a principal, o nome é a principal característica da pessoa. Só que Moisés, ele não está falando com Deus, pensando com Deus como uma pessoa simplesmente. Ele está querendo saber qual é o nome desse Deus. Por quê? Moisés, ele foi criado no Egito, então ele tem a cabeça de um egípcio. E no Egito, como em todo o povo antigo, todo Deus tinha uma limitação, tinha uma característica principal. Nenhum povo era monoteísta, criando um Deus só. Então, saber o nome de Deus é necessariamente saber o que esse Deus podia fazer e qual era a sua limitação. Por exemplo, na Grécia Antiga, se você queria sabedoria, você orava para Atenas, porque Atenas era a deusa que dava sabedoria. Não adiantava você pedir sabedoria para Afrodite, que era a deusa do amor, porque Afrodite não era capaz de dar sabedoria. Então, se você quisesse sabedoria, tinha que pedir para Atenas, e Atenas era a deusa disso. Se você quisesse uma caça, tinha que pedir para Ártemis, que era a deusa da caça. Se você quisesse mais tempo de luz, de sol, tinha que pedir para Apolo. Então, você sabia, cada deus tinha um nome, porque quando você falava o nome desse deus, você sabia qual era a limitação e a característica dele. No Egito também, Ra é o deus da criação, é o deus do sol. Então, se você quisesse que a plantação viesse mais rica, eu tinha que pedir para Ra. Se eu quisesse que o meu antepassado tivesse uma passagem boa para o mundo dos mortos, eu tinha que orar para Anubis. Ou seja, orar para um deus é necessariamente orar por uma limitação, para um cara que só pode fazer aquilo que o nome dele diz que ele pode fazer. Então não adiantava nada orar se o nome de Deus representasse uma coisa e eu precisasse de outra coisa. Por exemplo, se um Deus representava amor e eu orasse para ele por sei lá, riqueza, não adiantava, ele não era capaz de dar riqueza. Então, quando Moisés pergunta isso para Deus, ele está com essa cabeça, com Deus que é limitado, porque os deuses egípcios têm uma limitação. Então, Deus responde o seguinte para ele, vai e fala, se você abrir sua Bíblia, e vai estar assim, que o Senhor, ou que o Eu Sou, te enviou. E o Eu Sou na Bíblia, a Bíblia não foi escrita em português, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Em hebraico, o Eu Sou são 4 letras, é o Yod, Re, Vav, Re. Se fosse português seria Y-A-I-H-V-H. Mas essas letras, quando a gente vê na Bíblia, parece eu sou, mas elas não são o verbo ser. Elas parecem o verbo ser, mas não são. Se elas fossem, se Deus tivesse falado isso como eu sou, se ele quisesse dizer eu sou e falasse o Yod, Re, Vav, Re, ele teria gaguejado. E acho que Deus gaguejou ali. Então o que esse nome quer dizer? Se a gente parar para pensar essas 4 letras no hebraico, elas são letras, a gente chama de letras auxiliares, ou seja, elas são letras usadas para que a gente possa fazer vogal. O hebraico não tem vogal. Então, elas, na verdade, não têm som. Então, elas são letras, as 4 letras juntas não querem dizer nada, elas não têm som. Elas são letras que a gente chama de letras guturais, ou seja, elas são letras de apoio. Então, se eu falar as 4 letras juntas, o Yod, Re, Vav, Re, se eu falasse YHVH em português, IHVH, ia ser IV. Em hebraico, se eu falasse Yod, Vav, Re, ia ser Ou seja, lá em Gênesis,
quando Deus criou o homem, ele fala que Deus soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente, ser vida. Isso é porque a palavra sopro em hebraico é a palavra ruá, que quer dizer espírito também, sopro, espírito. E o nome de Deus, quando Deus fala, se você falar o Yod, Re, Vav, Re, não quer dizer eu sou, quer dizer... Ou seja, Deus falou assim, Moisés, vai e fala e... Moisés, se você quer saber meu nome, o meu nome é a própria respiração. Moisés, quando você respira, você está falando meu nome. Moisés, está acostumado a ver os deuses do Egito, que são deuses limitados, que o nome representa a sua limitação. O nosso Deus não é assim. Quando ele fala o nome dele para Moisés, ele está dizendo que ele é a própria respiração, quer dizer que toda vez que alguém respira, necessariamente esse alguém fala o nome de Deus. Para Gênesis, o nome de Deus é aquilo que faz o homem ter vida, porque Deus soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. A vida, ela vem, ela existe, porque em nós está o sopro, está o nome de Deus. Então, quando eu respiro, eu estou falando o nome de Deus. Por isso que a primeira coisa que uma criança faz quando nasce é falar ou dar o primeiro fôlego sozinho, respirar sozinho a primeira vez, ou falar pela primeira vez o nome de Deus. Quando uma pessoa morre, a gente fala que ela deu o último fôlego de vida, ou ela falou pela última vez o nome de Deus. Isso quer dizer que Deus não é um Deus que está fora, longe de nós, ou só na igreja, ou só no altar, ou só quando eu oro, ou quando eu estou atento a Deus. Isso quer dizer que Deus é um Deus que está em mim, porque se eu tenho vida, é porque eu entoo o nome de Deus, porque Deus está em mim. Então viver é uma constante uma constante fala do nome de Deus. Então, para essa reflexão de hoje, lembre-se que Deus, ele é tão importante quanto a sua própria respiração, quanto a nossa própria respiração. Viver é falar o nome de Deus e lembrar que Deus está comigo e é tão essencial quanto a minha própria respiração.